Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Dedicatória: este capítulo é dedicado ao Halloween. Aviso: eu não possuo meu malvado favorito. GR observou mortificado enquanto os dois heróis atacavam sua filha. Por um motivo ou outro, o Senhor Incrível abriu as mãos apenas uma pequena fração, e GRU usou isso para nocauteá-lo. Usando um truque que aprendeu durante seu aprisionamento em um país do terceiro mundo, GRU atacou a boca do homem, cortando seu suprimento de ar até que ele caísse mole no chão. Surpreendentemente, o velho herói foi mais fácil de lidar do que os dois mais jovens. GRU aproveitou a oportunidade quando ela surgiu e ficou bastante feliz por ter conseguido agarrar o menino. Sem sua velocidade, o menino foi fácil de nocautear, a menina foi ainda mais fácil. GRU se certificou de manter a cabeça de Margot longe dos vapores. GRU pensou consigo mesmo enquanto ia buscar suas meninas. O grande I na lateral da van vermelha era uma boa dica e muito discreta. Preparando-se, GRU estava pronto para encontrar duas meninas soluçando, traumatizadas com a provação. A fechadura da porta da van foi facilmente destruída e GRU não perdeu tempo em abri-la. Por um momento terrível, GRU se perguntou se as meninas talvez tivessem entrado em pânico e desmaiado ou algo assim. Agnes estava aconchegada em seus cobertores, dormindo profundamente, e Edith estava tirando lembrancinhas. Edith olhou para ele com a bota de outra pessoa meio fechada. Ela tossiu, puxando o zíper para cima. Mais tarde, depois de verificar e reexaminar as meninas em busca de ferimentos, algo que ele realmente não precisava fazer, heróis nunca machucam crianças, GRU sentou suas três meninas com um chocolate quente. Agnes adormeceu rapidamente no sofá, sem realmente ter acordado. Ele deixou as garotas sozinhas tempo suficiente para realizar o empacotamento mais rápido já registrado. Tirando uma caixa grande debaixo da escada e acomodando os heróis com segurança dentro dela. Uma ligação oportuna depois, um conhecido dele estava a caminho para pegar o pacote no final da entrada da garagem e depositá-lo com segurança na prefeitura de sua cidade natal. Outra ligação para o centro de delinquentes local garantiu que o carro também seria cuidado. Apressando-se para entrar, GRU mal conseguiu ouvir de Edith todas as coisas legais que ela fez com o velocista. Falando sem parar, Edith pulou nos móveis para contar como havia batido a cabeça no braço de alguém. Em vez de pedir ajuda, GRU fez um gesto para que ficassem quietos e começou a juntar as maçãs, peras e bananas. Sem surpresa, os olhos de Edith começaram a se fechar enquanto ela observava GRU limpar as frutas. O resto desta grande bagunça poderia esperar até amanhã de manhã, quando os Minions estivessem acordados e se movimentando. GRU tinha plena confiança de que os Minions limpariam e consertariam o lugar antes do almoço de amanhã. Mais cedo, se o efeito do sonífero passasse mais rápido. Era sempre a mesma coisa depois de cada ataque que passava por sua casa. Ele libertava os Minions de qualquer tipo de amarra que os tivesse aprisionado, aço, rede, química e drogados, era tudo a mesma coisa, e eles limpavam a bagunça que havia sido feita. Margot ajudou o GRU a limpar todas as frutas envenenadas e a descartá-las em um saco de juta que ele convenientemente tirou do nada. Ele ainda parecia chateado, mas mais cansado, pelo que ela podia perceber. Ela estava de olho nele, pela maneira metódica como ele se movia e pelos olhares que lançava para várias partes da sala, ela percebeu que ele ainda estava com raiva. Ela realmente conseguia entender o que o estava chateando e por que ele estava furioso. Sabendo que ele não tinha quase nenhuma experiência em disciplinar crianças, Margot imaginou que ele ligaria para a mãe pela manhã e, como da última vez, Edith havia entrado escondida no laboratório para explodir alguma coisa. Seria instruído a sentar e conversar com eles. Isso não melhoraria nada, porém. Ela realmente desejava que ele dissesse algo ou conversasse com ela antes disso. Ela sentiu que deveria tentar conversar com ele, tentar se explicar da melhor maneira possível. Margot reprimiu o impulso. Era melhor deixar a conversa para os adultos. Margot nem conseguia explicar para si mesma o que estava pensando naquela noite. Ela nunca tinha feito nada parecido antes e nunca pensou que faria. Como ela poderia ameaçar outro ser humano? Ela realmente se sentia mal pelo que tinha acontecido.
GRU perguntaria a ela o que precisava saber quando estivesse pronto. Com a última fruta envenenada guardada em segurança em um saco, GRU finalmente pôde respirar aliviado. Uma invasão domiciliar era mais difícil quando se tinha filhos. Ele nunca se importou antes, nem precisou se apressar para limpar e trancar tudo novamente. A segurança de sua casa teria que esperar até que os Minions conseguissem consertá-la. GRU não se sentia seguro o suficiente para ir ao seu próprio quarto esta noite. Por mais ridículos que fossem seus sentimentos, os incríveis já estavam em uma caixa sendo enviados de volta para sua cidade natal. Eles estariam completamente seguros por algumas horas, pelo menos, e GRU tinha um plano para contatar os incríveis logo de manhã, deixando uma mensagem na secretária eletrônica, é claro. Talvez eles pudessem resolver tudo isso antes que saísse do controle. O pensamento não o ajudava esta noite, porém, até mesmo a ideia de deixar suas meninas irem muito além do quarto estava, por algum motivo, o deixando nervoso. Margot, você pode segurar a porta, por favor? Perguntou o GRU enquanto pegava as duas irmãs adormecidas. Ele esperava uma discussão sobre o buraco enorme na parede, mas Margot não discordou. GRU suspeitava que ela se sentia mal pelo que havia acontecido. Sem muita experiência com crianças, GRU pensou consigo mesmo que Margot poderia pelo menos esperar até de manhã. Eles poderiam conversar sobre o ocorrido juntos. Como qualquer vilão, ele conseguia sentir quando alguém o encarava pela nuca enquanto pegava mais cobertores no armário. Ele fingiu por alguns instantes não notar o que Margot estava fazendo. GRU esperou até que suas duas filhas mais novas estivessem em segurança em suas camas, e ele improvisou uma cama no meio do chão, pensando consigo mesmo, a qualquer momento, Margot adormeceria e a pressão entre suas omoplatas cessaria. Um dia ele teria que contar às suas filhas onde aprendeu a fazer uma cama confortável em qualquer superfície. Essa era uma boa história que ele poderia contar a elas, não havia nada que ele precisasse censurar naquela história. Os pelos da nuca de GRU se eriçaram novamente. Às vezes, ele ainda ria ao se lembrar das vezes em que trabalhava com outros vilões e todos eles ficavam doloridos pela manhã ou com frio a noite toda. Você está bem, Margot? GRU se virou e perguntou. Margot se assustou, obviamente pensando que ele estava dormindo ou simplesmente alheio ao seu olhar fixo. Estou com um pouco de medo. Eles vão nos separar, disse Margot. GRU não tinha uma resposta, apenas sorriu para ela. A mulher elástica já tinha visto sua cota de fracassos, mesmo em missões onde todos achavam que o sucesso era garantido. A perda não a incomodava nem um pouco. Os detalhes a deixaram um pouco tensa, mas ver sua filhinha sã e salva foi o ponto alto da missão. Nem um arranhão em V, nem em flecha. Bob era outra história, ele se sentia completamente responsável pelos eventos. Ele se sentia tão mal que a equipe ainda não tinha voltado para prender GRU e sua filha com base no que agora era uma base confiável para seus casos. Eles deveriam estar discutindo quais acusações seriam feitas contra quem. Serem pagos pelo governo significava que eles não eram vigilantes, eram policiais respeitáveis. Ao contrário de uma certa equipe de mamíferos voadores e pássaros de peito vermelho. Outros heróis no passado já haviam usado situações como essa para fazer o pai confessar. Ellen admitia que estava pensando em tentar usar a mesma estratégia com GRU. Isso se ela conseguisse abordar o assunto com o marido. Mais uma vez, ela avistou Bob do outro lado da sala de reuniões do escritório. Querido, ela chamou, acenando com a pasta quase vazia. Sim, ele folheou alguns papéis. Esta papelada está incompleta, ela disse a ele enquanto lhe entregava a pasta. Vi está pesquisando sobre aquelas crianças. Infelizmente, não me lembro do nome dela, se é que GRU chegou a dizer, Bob disse a ela. Ele não precisava dizer de qual garota estava falando. Alguma sorte? Um homem como GRU só conviveu com algumas mulheres antes, você perguntou para Cruella. Eles tiveram um relacionamento intermitente por um longo tempo, Bob mexeu no comunicador. Sim, pai. A voz de Vi veio 1 minuto depois. Um verdadeiro sinal de que ela estava ocupada no trabalho era quando não respondia imediatamente. Você checou a Cruella? Oh,
Eu investiguei todas as namoradas dele. Na verdade, eu estava investigando casamentos. Acho que ele pode ter se casado com alguém que já tinha filhos. Infelizmente, GRU gosta de passar muito tempo em várias casas em diferentes países. Seu tom demonstrava sua impaciência, deixando claro que ela estava ocupada demais para conversar. Certo, então vou deixar vocês com isso. Bob disse, dando de ombros para a esposa. Um pequeno clique indicou que ela havia desligado. Sempre podemos encontrar um lar para as crianças depois. Vamos prendê-las hoje, elas têm que sair de casa em algum momento. Quero estar o mais preparado possível, Ellen, disse Bob, devolvendo o arquivo. Eu levo Dash e você, e deixaremos a Vi pesquisar, argumentou Ellen. Se falharmos, e daí? O elemento surpresa já se foi. Pelo menos assim, ou o manteremos onde está ou o faremos cumprir pena muito mais rápido. Bob ainda parecia indeciso. Vamos lá, senhor incrível, vamos tirar esse vilão das ruas. Bob sorriu, deixando-a guiá-lo até a nova van. Dash estava completamente desapontado. Há dias ele vinha visitando hospitais e tirando bêbados e bandidos das ruas, e agora estava reduzido a observar pássaros em um carro superaquecido, em plena luz do dia. E para quê? Uma chance de um vilão possa aparecer no supermercado. PFF, como se GRU não cultivasse seus próprios mantimentos, provavelmente em um tubo. Ele não ia estragar tudo, se GRU sequer parasse para comprar pipoca, Dash o pegaria e o algemaria. Nesse instante, seu comunicador vibrou. Ele está na escola primária. Na secretaria. A voz de Bob soou. Dash abriu a porta e saiu correndo, alcançando seus pais logo na entrada da escola. Caminhando juntos e indo para a secretaria, eles se prepararam para entrar. Dash podia ouvir a garota e GRU conversando. De repente, a porta da secretaria se abriu e GRU saiu, ainda olhando para dentro. Tudo bem, adeus. GRU se interrompeu ao vê-los. Os heróis não lhe deram a chance de revidar, Bob até mesmo agarrou o homem antes que ele saísse completamente pela porta. A mulher elástico o amarrou rapidamente, enquanto Flecha passou correndo pela porta e pegou a filha. Muito bem, vocês dois estão presos, disse Bob, pegando as algemas. Flecha levou a filha para o corredor, pensando em como poderia perguntar seu nome sem parecer incompetente. Margot. Ellen gritou. Feliz Halloween! O próximo capítulo é o que responderá a maioria das perguntas, espero. Espero ter conseguido tornar isso interessante. E eu sei que usei alguns outros nomes da Disney aqui, mas realmente não consegui pensar em nenhum vilão meu sem ter que criar meus próprios detalhes.